Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje, após novamente mais uma semana sem vídeo aqui no canal, finalmente estou de folga. Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Um vídeo que, como vocês puderem ver no título, é sobre Team Fortress 2. Uma história que, eu não vou mentir, que eu achei bem macabra, mas muito interessante, muito divertida. Então eu vou passar pra Beth para ela poder explicar um pouquinho melhor pra vocês como vai ser o andamento do vídeo hoje. Oi gente, eu sou a Beth. Então, como o Drácula disse hoje, vamos fazer mais um react aqui com vocês sobre Team Fortress 2, uma história que é relativamente nova, vamos dizer assim, entre algumas aspas. Então, pra gente não ficar enrolando assim, eu vou tentar ir direto pro vídeo, porque, como vocês sabem, vida de CLT não é fácil. Então a gente só tem uma folga por semana e a gente não pode ficar enrolando, né? Não pode ficar desperdiçando. Então vamos logo direto pro vídeo em si. Bom galera, cá estamos no vídeo Quando os Pedaços Despertam. É uma história sobre Team Fortress 2, mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Pode ser um pouco perturbador e pesado para algumas pessoas. Se você não tem estômago para isso, não veja, tá? Toma cuidado, porque é um negócio um pouco pesado. O vídeo foi feito pelo Pombo Atômico, que eu vou estar deixando aqui na descrição. E só um recadinho bem rápido. Se vocês verem que eu tô tossindo, tô fungando, até espirrando, não estranhe que eu tô um pouquinho resfriado. Mas calma que eu já tô melhorando. É mesmo? É! Foda-se! Enfim, vamos ficar quietinho e vamos dar um play. Feliz Ano Novo, caro camarada que continua com a gente mesmo não cumprindo nem metade das promessas que eu faço pra vocês. Como é, amigo? Por favor, não me odeiem. De qualquer forma, tanto a thumbnail quanto a musiquinha da introdução já devem ter dado spoilers de que hoje a gente vai mergulhar o dedinho nesse lago profundo e gelado dos queridíssimos Source Horrors. Vai dar merda! Vai dar merda! Ou Valve Horrors. Eu sei que boa parte de vocês já devem saber o que esses termos significam, mas pra quem não tá familiarizado com isso, os Source Horrors são nada mais do que aqueles projetos que a gente antes chamava de ARG de Gmod. E como agora esses trabalhos abrangem muito mais do que só espíritos dentro do Gmod, esse novo termo generaliza praticamente todos os projetos de terror e suspense que envolvem algum jogo ou programa minimamente relacionado com a Valve ou a Source Engine. E isso inclui principalmente Half-Life, Portal, Gmod e, é claro, Team Fortress 2, que é o palco pro nosso show de horror de hoje. É mesmo, é? Como a gente acabou de sair de um recesso merecido de final de ano E só um recadinho, sai propaganda chata. Eu já trouxe, acho que 1 ou 2 vídeos de terror sobre Team Fortress 2, tá aqui no canal. Eu não vou deixar na descrição, você que procure aí. Eu fui vagabundo bastante de não ter preparado nenhum vídeo até o momento. Isso, é claro, sem considerar o roteiro de 30 páginas de Vale Verde, mas isso aí é assunto pra outra hora. Eu decidi meter o pé na jaca e falar de um projeto bem curto de um animador de SFM que eu tenho assistido mais do que eu deveria, que no caso é o Surk. Eu sei que ele não deve ser tão conhecido por aqui, mas o Surk é um animador de SFM lá da gringa que teve uma certa popularidade na época em que a internet era só mato e também entre 2012 e 2017. Por um tempo, o principal foco dele eram animações bobalhonas de comédia e sem sentido, mas é interessante observar que atualmente ele se entregou totalmente ao gênero do digital horror, que ganhou bastante força depois da popularidade dos Source Horrors. A principal especialidade desse camarada é fazer adaptações animadas de creepypastas e outros textos de terror que existem na internet. Porém, existem ocasiões em que um Surk decide focar em conceitos originais que precisam de mais de um episódio para serem explorados, e o The Gibbet é um desses exemplos. Esse é um mini projeto com só 2 episódios até o momento, mas que tem um conceito que eu achei bastante interessante, principalmente quando a gente observa a forma com que ele é apresentado. Então, como não tem muita coisa pra gente mastigar, eu não vou fazer vocês perderem mais tempo, então bora logo começar pelo começo. Não, não quero não! Faz aquele... Eu não quero! O primeiro vídeo tem como título apenas o nome The Gibbet. Apesar da tradução literal dessa palavra ser algo como algemado ou preso, a palavra Gibbet está mais relacionada à palavra Gib, que
que no contexto de TF2 é uma abreviação de giblets, que são os pedaços desmembrados que vão para todos os lados quando os mercenários são explodidos. Vamos por enquanto se concentrar nesses momentos iniciais, porque tudo começa com um céu totalmente cinzento. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. E um texto na descrição dizendo parecia ser apenas uma partida normal de TF2 até eles aparecerem. Obviamente, sem contexto nenhum, é impossível saber a quem eles se referem, então só nos resta apertar play e tentar descobrir. Diante a uma Foundry com o céu nublado, a gente tem um Scout azul correndo pelo cenário à procura de inimigos vermelhos, mas sem nenhum sucesso, já que o ambiente, que normalmente é caótico pela violência da disputa entre os dois times, se encontra praticamente vazio. À primeira vista, não se nota nada fora do comum, além desse desconforto provocado pelo silêncio. E mesmo que isso até gere alguma certa sensação de tranquilidade, essa calmaria é interrompida quando gritos são ouvidos vindo direto de uma das construções, mais especificamente de dentro da fornalha presente dentro de um dos pontos do time vermelho. Tá pegando fogo, bicho! É então que o pobre Scout se depara com uma coisa, algo que o faz juntar todos os pontos em sua cabeça e o ajuda a perceber que aquilo não estava certo, pois provavelmente tinha algo absurdamente terrível acontecendo naquele servidor. Talvez pelo terror de estar diante aquela criatura ou pelo som dos gritos do companheiro sendo queimado impiedosamente dentro daquela fornalha, o pobre Scout corre desesperadamente para fora do prédio, acabando por largar sua arma no chão em meio ao terror daquela situação. Isso, na realidade, acaba se provando ser um erro crítico, pois logo fica evidente que o lado de fora também não é nada seguro. Olha lá! Eu falei que o vídeo podia ser um pouco perturbador, então repito, se você tem estômago fraco, não assista esse vídeo, pare agora e vai assistir outra coisa. Não tendo nenhuma outra opção além de tentar preservar a própria vida, o Scout então corre para longe, fazendo com que a gente tenha esse breve momento em que a câmera retorna ao seu estilo tradicional do jogo. E é nessa situação em que um pingo de esperança surge pro coitado garoto azul, quando um Demonman aliado aparece do lado de fora do mapa, oferecendo algum tipo de abrigo que pode, ou não, ser seguro. Sim, infelizmente os episódios são extremamente curtos, mas eu particularmente prefiro que seja assim, já que essa é a nossa apresentação a essas criaturas bizarras que curiosamente aparecem bem pouco nesses momentos iniciais. Por exemplo, se tu não estiver prestando atenção direito na cena, nem dá pra notar que a criatura que atacou o Scout é um engenheiro que parece estar pendurado por um gancho. Na primeira vez eu até fiquei um pouco perdido, porque eu pensei que essa coisa aí era um cadáver pendurado pela criatura e não que fosse a própria criatura em si. Mas isso não é
uma reclamação, já que fazer o monstro parecer bem pouco no começo da história é um artifício narrativo bem comum, por sinal. Você está certo, então. Parabéns. Outro detalhe interessante de se notar é que a série não parece tratar o TF2 como um jogo, mas sim como se fosse a realidade dos personagens. Basicamente como o Nemesis Blue fez, onde as mecânicas de respawn e a divisão de dois times com mercenários exatamente iguais são explicadas de uma forma técnica que não está relacionada ao fato deles estarem dentro de um jogo. Talvez seja exatamente por isso que os personagens vivos, como o Scout e o Demoman, parecem se mover livremente, ao invés de estarem necessariamente limitados às animações originais do jogo. Apesar do Cirque conseguir mesclar as duas coisas muito bem, como a gente viu lá na breve cena de fuga do Scout. No geral, o que obviamente mais chama a atenção nesse primeiro episódio são as criaturas em si, os Gibbets, que nada mais são do que pedaços de mercenários mortos remendados com barras de metal como ossos. A gente não sabe muita coisa sobre eles por enquanto, além de que eles são extremamente agressivos e que precisam ficar constantemente pendurados por alguma coisa. E esse é um detalhe curioso, porque isso praticamente confirma que eles têm uma origem sobrenatural dentro das possíveis regras desse universo. Mais ou menos. Afinal de contas, a gente não vê absolutamente nada pendurando esses ganchos, eles simplesmente estão no ar. Mas enfim, o que esses bichos são exatamente? Bom, não custa nada dar uma olhada no próximo episódio. O segundo vídeo se chama Transformation e ele nos oferece um pouco mais de contexto para o que está acontecendo e vocês já vão entender o porquê. Ele começa com um time azul e um vermelho se preparando para o início de mais um confronto do modo Payload, que se baseia basicamente em empurrar um carrinho até o final do mapa. Normalmente eu tento evitar exibir cenas muito longas dos vídeos que eu trago aqui pro canal, mas isso aqui é beleza pura. E morreu. Ai, de meio. Eita porra. Obrigado, amigo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Oh, they're going to have to glue you back together in hell! Não vai dar não. You failed. Eu sei que muitos de vocês, principalmente aqueles que não têm muita experiência com Team Fortress 2, não devem achar essa cena grandes coisas. Mas não tem outra palavra para descrever isso além de arte. Sem brincadeira, o jeito que o Cirque mescla a própria animação com as estratégias e movimentos do jogo original é algo extremamente primoroso, porque caso tu tenha jogado Team Fortress 2 alguma vez na tua vida, tu consegue reconhecer que cada ação é minimamente coerente com a forma com que as partidas reais acontecem. Ao menos a maioria delas, né? Por sinal, mesmo que a frase final da cena seja só uma referência ao Meet the Demoman, Oh, they're going to have to glue you back together in hell! ela também pode servir como uma sugestão ou uma dica do que seriam os Gibbets e de onde eles vieram. Claro que não tem como assumir isso literalmente, porque implicaria que o mundo dessa série tem um inferno, e isso aí é um papo maluco para outra hora. O que a gente tem em seguida responde em partes a nossa dúvida com relação à origem dos bichos despedaçados. Afinal, o céu que antes estava normal rapidamente assume a cor acinzentada que a gente viu no primeiro episódio, e logo, pedaço por pedaço, começa a
despertar. Vai dar tudo errado. Que coisa horrorosa! A frase "eu sinto tudo", Ai, que delícia! que é uma referência direta ao texto da descrição do episódio, implica diversas coisas ao mesmo tempo, mas também pode indicar principalmente que até mesmo após a morte, cada pedaço desses corpos sente a dor indescritível de simplesmente existir, o que também explicaria a agressividade extrema desses seres que provavelmente querem apenas se vingar de quem matou seus corpos originais. É mesmo? Ainda assim, mesmo que a gente não tenha nenhuma explicação concreta sobre o que causa o nascimento desses bichos, é interessante observar que nem todos os mercenários mortos retornaram, quase como se a condição de se tornar um despedaçado seja ter morrido despedaçado. O que tecnicamente acaba por limitar a quantidade desses bichos existindo ao mesmo tempo, principalmente quando a gente considera que não existe respawn e que cada mercenário tem só uma vida. Mas isso obviamente é só uma teoria, já que a série não faz questão de confirmar nada disso. Como esses são os únicos 2 episódios da série até o momento, e para que esse vídeo não fique tão vago, um detalhe que eu acho bem interessante de se destacar é que em um dos comentários do vídeo feito pelo Drogebob, que foi quem me inspirou a fazer esse vídeo aqui e trazer pro canal, um usuário chamado James DeGu relata algo bastante pertinente. O mais maluco é que eu sou indiretamente responsável por essa série. Há alguns anos eu fiz um vídeo intitulado Reconstruindo os Mercenários do TF2 a partir de seus pedaços, que mostrava monstros do TF2 quase idênticos a esse, exceto pelas estruturas metálicas que mantinham as partes do corpo unidas. Ele se tornou o vídeo mais popular do meu canal e continua sendo até hoje, com quase 1 milhão de visualizações. Numa tentativa de transformar essa popularidade em algo com o qual eu pudesse criar um público, eu criei o The Gibbet, diferenciado pelo Day em vez de The, que antecedeu o primeiro vídeo do Cirque. No início eu gostei de animar a série, mas ela perdeu o rumo e se tornou uma bagunça na qual eu desisti na metade. Quando eu descobri que alguém tinha adaptado meus monstros em um vídeo tão bem feito, depois de ver o primeiro vídeo do The Gibbet do Cirque, eu fiquei sinceramente muito feliz. Bom, essa é a internet, e esse comentário podia ser feito por qualquer pessoa para chamar a atenção. Mas não, o que o James diz aqui é tão verdade que eu mesmo cheguei a ver o vídeo que ele tá falando, lá por volta de 2021. E reassistindo ele hoje em dia, dá pra ver que ele realmente era bem bizarro, principalmente pros padrões da época, onde o Source Horror se resumia a figuras sombrias observando o jogador de longe. Boa noite.
puto. Vamos parar com isso que tá feio. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Tá uma porra. Eita porra. Essa belezinha aí gerou esse outro projeto que o James citou, que basicamente começou com alguns vídeos curtos em formato de ARG, com frases enigmáticas, coisas escondidas e uma história bastante vaga. Foi só um tempo depois que o The Gibbet realmente começou a ganhar um corpo, quando foram lançados pequenos curtas focados em uma história minimamente mais compreensível. Em resumo, pelo que eu entendi, tomado por uma força sobrenatural, o Magic do time vermelho cria uma espécie de doença que, quando infecta os mercenários, transforma eles em criaturas incompreensíveis, com diversos membros e um comportamento extremamente violento. Mas apesar da referência aos Gibbets no título, o projeto não conta com absolutamente nenhuma semelhança com o que a gente viu nos vídeos do Cirque, ou sequer ao primeiro vídeo do próprio James. Ainda assim, o The Gibbet proporciona algumas pérolas que eu não posso deixar passar em branco, como quando o engenheiro pede pro Magic usar uma das peças robóticas para transformar ele no derelict absoluto, e o que a gente vê em seguida é ele fazendo um Henshin de Kamen Rider para se transformar em uma abominação da natureza. Oh, meu Deus. E é claro que eu também não posso deixar de fora o momento em que um médico é revelado como o grande vilão da história e infecta o páreo com a doença. E em seguida, a gente tem isso aí. Honestamente, eu não duvido nada que o Cirque tenha assistido o vídeo dos mercenários reconstruídos e usado isso como inspiração para criar a própria série. Mas eu realmente espero, do fundo do meu coração, que nada dos episódios seguintes tenha algum resquício de um Pyro-Aranha com cabeça de Sonic. Infelizmente, o The Gibbet e o Transformation são os únicos episódios da série até o momento, e provavelmente é tudo que a gente vai ter por um bom tempo, já que o Cirque não costuma lançar sequências muito próximas à outra. Que tristeza. Mas é impossível é foda. Mas é bem provável que vocês vejam mais do trabalho dele por aqui, já que não custa nada dar destaque para alguns artistas talentosos como ele. E também porque eu sou inegavelmente viciado em seu senhor. Foda-se. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mentir que, sim, eu gostei muito desse vídeo. Ele pode ser um pouco perturbador no começo, mas depois que você sabe a origem, assim, ele fica até um pouco cômico, assim, né? Engraçado. Mas eu espero de coração que tenha uma continuação, né? Porque eu fiquei bem curioso para poder saber o que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente na história, né? Bom, então, eu vou passar pro Drácula para ele poder finalizar o vídeo aqui com vocês. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o videozinho foi um pouquinho longo, mas ao mesmo tempo um pouquinho rápido, né? Mas eu espero de fundo do coração que vocês tenham gostado. Novamente, o canal do Pombo Atômico vai estar aqui na descrição, então peço gentileza que você se inscreva e deixe um like no vídeo dele. Ele vai gostar bastante. E peço a gentileza de você deixar o like no meu vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.